A história de Hollywood é marcada pelas inesperadas perdas de diversos atores que estavam no auge da sua carreira, mas infelizmente se despediram de nós de forma bem repentina e, é claro, no meio também de produções grandiosas que eles estavam protagonizando. A gente tem o caso mais recente aí, que foi do Chadwick Boseman, que é o protagonista de Pantera Negra, que interpretou o rei T'Challa. E na semana passada, a Disney anunciou que vai dar sequência com a narrativa de Pantera Negra, produzindo a sua segunda sequência com o diretor Ryan Coogler, mas não vai rescalar o personagem do T'Challa, ou seja, o seu legado permanece e o personagem não será substituído. Hollywood já passou por outras circunstâncias também desse mesmo porte e eu vim trazer aqui para vocês hoje no Rafa Explica um pouquinho dessa história, que é uma história tão delicada e que rendeu também em uma série de circunstâncias em Hollywood. Hoje eu vou falar com vocês sobre a misteriosa morte de Brandon Lee, que foi morto durante as gravações do filme O Corvo, a misteriosa morte do seu pai, Bruce Lee, e também de outros ícones do cinema, como até mesmo Marilyn Monroe. Bora lá? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, iniciando mais um Rafa Explica. Antes da gente saber quem vai dar sequência no legado de Chadwick Boseman, né, e até mesmo o que será do personagem T'Challa, como a sua história será encerrada na segunda sequência, antes da gente conseguir responder tudo isso, é claro que você tem que chegar aqui e já fazer o seu trabalho, que é me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, e também já deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com todo mundo e se inscrever aqui no meu canal também. Obviamente a gente não consegue responder essa pergunta, mas Hollywood está acostumada a se virar nos 30 para dar o desfecho ideal para os personagens que são tão amados assim. Assim como a gente viu na história do Paul Walker. O Paul Walker vocês conhecem muito bem, que era um dos grandes protagonistas da franquia de Velozes e Furiosos, e quando ele estava ali no meio da produção do 7º filme da franquia, ele ironicamente sofreu um acidente de carro que lhe custou a vida. E é claro que isso acabou acarretando também em uma questão muito complicada, que era: como daremos sequência no personagem do ator dentro de uma das franquias de ação mais famosas da atualidade? E para resolver essa circunstância, a equipe criativa decidiu contratar tanto Caleb e Cody, que são os irmãos de Paul Walker, que têm traços bem semelhantes ao do ator. Trouxeram eles para poder emprestar toda a sua fisionomia e até mesmo a sua estrutura corporal para encarar as cenas finais que ficaram em haver, que infelizmente o Paul Walker não conseguiu terminar. E além disso, outros dublês de corpo apareceram também na jogada, foram contratados para ajudar nas gravações e ajudar a resolver essa questão. No final das contas, essa junção dos irmãos do Paul Walker com o grupo de dublês acabou acarretando em um trabalho que foi uma mistura tanto de reconstrução facial do ator por meio da tecnologia de CGI e até mesmo o uso de filmagens antigas do Paul Walker que ainda não haviam sido utilizadas. No total, foram usadas 350 imagens com efeitos visuais para poder reconstruir a parte final do personagem, que aqui teve que sofrer uma reviravolta na sua narrativa e acaba se aposentando. Uma das cenas mais icônicas de toda essa reconstrução facial que fizeram foi, é claro, a cena em que ele está dentro do carro se despedindo, que se tornou uma memória até mesmo muito tocante de toda a jornada que ele teve dentro da saga. O astro Heath Ledger ficou imortalizado por interpretar o vilão Coringa na franquia do Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Essa caracterização dele é emblemática, já se passaram mais de 10 anos e até hoje a gente fala muito dela. E todas as outras personificações são diretamente comparadas a dele. E quando o ator se despediu de nós aos 28 anos de idade em 2008, depois de uma overdose acidental, ele acabou deixando um filme em haver que faltavam ainda alguns dias de gravação para serem terminados. Eu tô falando aqui de O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, do diretor Terry Gilliam. Ainda faltavam muitas cenas dele para serem construídas e quando o ator faleceu, a produção acabou entrando em um limbo temporário, até porque o diretor conseguiu dinheiro para financiar o projeto justamente por causa do Heath Ledger, porque ele seria o frontman da produção, ele era o grande protagonista. Só que, para resolver esse problema e o filme não ser engavetado, eles conseguiram achar uma solução que foi bem viável e que acabou sendo também uma ótima forma de honrar o ator. Como a produção mistura muito a realidade e o mundo imaginativo dos sonhos e etc., o diretor decidiu fazer o seguinte: as cenas que se passam dentro do universo dos sonhos e que são protagonizadas pelo Heath Ledger foram feitas por outros atores que eram amigos antigos do ator e que poderiam recriar o personagem do Heath Ledger de uma forma um pouco mais imaginativa.
A gente tá falando de sonho, né, gente? Então, no campo dos sonhos, tudo é possível. E foi isso que aconteceu quando o diretor trouxe grandes atores como Jude Law, Johnny Depp e Colin Farrell para finalizar as filmagens que ficaram em a ver. E o mais fofo de tudo isso é que esses atores fizeram todas essas cenas e não ficaram com dinheiro. Eles acabaram pegando todos os recursos que eles conquistaram por meio desse trabalho que foi feito e deram para a filha do Heath Ledger, que se chama Matilda. O Gladiador é um dos filmes mais aclamados da história do cinema, se tornou um clássico contemporâneo, produção lançada no ano 2000, dirigida por Ridley Scott. Aqui a gente tem o ator veterano Oliver Reed, que tinha um papel crucial na narrativa como personagem próximo. Só que ele, como era um homem que também lutava contra o alcoolismo há muitos anos, acabou falecendo depois que o seu coração parou de funcionar. E aí, com o papel do Oliver Reed ali parcialmente em a ver, ele já tinha gravado muitas das suas cenas, mas haviam muitas cenas que ainda precisavam ser gravadas, e cenas cruciais. E com esse problema em mãos, o cineasta Ridley Scott teve que se virar para tentar descobrir como ele faria para finalizar as cenas que ficaram em abertos. E foi aí que a tecnologia do CGI começou a ganhar um pouco mais de forma. Antes do Paul Walker ter a sua face reconstruída com a ajuda dos traços também dos seus irmãos, aqui eles contrataram um dublê que tivesse traços semelhantes ao do ator e fizeram uma máscara facial justamente para poder mapear o rosto do ator Oliver Reed e encaixar de forma digital no corpo desse dublê. Além disso, outra técnica que foi usada para também finalizar as cenas foi gravar algumas cenas mais no escuro. Tem algumas cenas que se passam no período noturno, até mesmo uma das cenas acontecem por trás das grades, então ele usou a técnica de iluminação, jogo de iluminação, contraste também, justamente para poder construir essas cenas de tal forma para que essa construção digital do rosto do Oliver Reed no dublê funcionasse melhor. Mas em se tratando de produção cinematográfica, nem tudo se resolve com a ajuda do CGI não, viu? E aqui eu estou falando do caso da Marilyn Monroe. É claro que a gente está falando dos anos 60, a gente está falando de uma outra era do cinema, mas nem todo ator é facilmente substituído, viu? E se tratando da Marilyn Monroe, ela teve uma morte trágica em 1962, depois de muitos anos lutando contra o consumo indiscriminado de remédios com prescrição médica e também em virtude de uma extensa depressão. Ela conseguiu, com muito custo, terminar as filmagens do filme Os Desajustados, que foi um filme que recebeu aclamação, mas ela ainda estava com um outro projeto que fugia totalmente do formato e do gênero de Os Desajustados. Eu tô falando aqui da comédia Screwball, intitulada Something's Gotta Give. Essa versão aqui que eu tô falando de Something's Gotta Give é na verdade um remake do clássico de 1940 intitulado Minha Esposa Favorita, e em virtude da trágica perda da atriz Marilyn Monroe, o diretor George Cukor não conseguiu resolver o problema do filme, e como muitas das cenas importantíssimas ainda não haviam sido gravadas, não houve meio de terminar o filme sem a presença da atriz. Sem a Marilyn Monroe para finalizar o filme, não havia meio de prepará-lo para um lançamento nos cinemas. E aí a produção Something's Gotta Give acabou sendo engavetada e até hoje o filme nunca foi exibido, nunca viu a luz do projetor. Pouquíssimas cenas chegaram a serem vistas, mas fato é que essa produção, que também tem um status de algo tão memorável e tão precioso assim, infelizmente nunca será vista por todos nós. A menos que, sei lá, né, o estúdio mude de ideia. Mas essa não foi o fim da jornada de Something's Gotta Give não, viu? Porque depois da morte da Marilyn Monroe, o projeto foi interrompido, ele foi cancelado, foi engavetado, mas a dona do projeto, que é a 20th Century Fox, decidiu retomar a produção do zero, começar algo totalmente do estágio inicial e reconstruir o remake de Minha Esposa Favorita, dessa vez estrelado por Doris Day. E esse novo filme foi lançado pelo título de Eu, Ela e a Outra. Agora, os casos mais chocantes que até hoje permanecem como um grande mistério em Hollywood são, é claro, os casos de Brandon Lee e de Bruce Lee, filho e pai. Mas antes desse Rafa Explica continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, obviamente, e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram no Rafa Gomes e lá no Facebook no Rafa Gomes Cinema. E se tratando do caso de Bruce Lee, até hoje permanece um grande mistério. Há vários rumores, várias teorias da conspiração relacionadas à morte dele, que aos 32 anos de idade, com um porte físico atlético impressionante, uma qualidade de vida
insana e até mesmo uma alimentação impecável, faleceu por inchaço no cérebro. Tem gente que fala que ele foi envenenado, tem gente que fala que a Yakuza está envolvida nesse rolê. Eu não vou nem tentar especular aqui, porque eu acho que o bagulho é bem mais profundo e mais pesado. Mas fato é que um homem que tinha uma saúde de ferro nos deixou da forma mais inexplicável possível. Só que quando ele foi, ele deixou um projeto em aberto, sim. Embora Bruce Lee já tivesse finalizado as filmagens de Operação Dragão, havia um outro projeto que era algo totalmente particular dele, que estava em andamento, que é The Game of the Deaf. Essa produção, além de ser estrelada pelo Bruce Lee, também era dirigida por ele. A produção desse filme estava acontecendo em Hong Kong e há relatos de que haviam mais de 100 minutos já de filme gravado. Só que ainda assim não tinha como terminar o projeto. Isso fez com que The Game of the Deaf fosse engavetado e ele acabou sendo resgatado apenas 5 anos depois, quando o diretor Robert Close, que é o diretor de Operação Dragão, decidiu recuperar esse projeto e finalizá-lo. Só que no final das contas foi usado apenas 11 minutos de trabalho do Bruce Lee e o restante do filme, que ficou em aberto, foi construído também com o apoio de dublês e máscaras, justamente para ajudar a disfarçar o fato de que o astro das artes marciais já não estava mais entre nós. Agora, se tratando do Brandon Lee, que é o último caso que eu vou trazer aqui pra vocês, foi uma situação bem delicada. Brandon Lee era um cara novíssimo e estava ali, conquistando a sua carreira, gravando o filme que acabou se tornando um ícone cult, que é o clássico O Corvo. O ano era 1993 e ele estava gravando a produção e em uma das cenas, uma arma de festim. O que é uma arma de festim, gente? Arma de festim são as armas que são usadas para gravar as cenas dos filmes e das séries de TV, justamente para que ninguém se machuque, né? São armas que fazem barulhos e estrondos que são semelhantes de uma arma real mesmo, só que não causam mal algum à pessoa que está ali na cena. Só que a arma, que tecnicamente era uma arma de festim, tinha um projétil de verdade, tinha uma bala de verdade ali. E durante a cena que estava sendo gravada, o nosso astro Brandon Lee acabou levando um tiro no abdômen, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na mesa de cirurgia. O mais estranho disso tudo é que a morte do Brandon Lee é diretamente vinculada à também misteriosa morte do Bruce Lee. Até porque, gente, em se tratando de adereços e artefatos que são usados nos filmes, há sempre um cuidado grandioso entre os profissionais da área técnica da produção, justamente para que esse tipo de coisa, que é completamente amadora, não aconteça, né? Infelizmente, Brandon Lee levou um tiro enquanto gravava a cena realmente foi capturada pela câmera, só que o material gravado foi usado apenas para a investigação da morte do Brandon Lee e depois, conforme acordado pelo processo judicial, essa filmagem foi completamente destruída. Então nem adianta você procurar aí no YouTube para tentar encontrar essa fatídica cena do Brandon Lee, porque você não vai encontrar. Como é que finalizaram esse filme então? Então, o diretor percebeu que ele já tinha material suficiente do ator e que apenas alguns ajustes ali seriam necessários para finalizar a produção sem comprometer a sua qualidade. E foi isso que aconteceu. O filme O Corvo foi lançado já de forma póstuma, né, em virtude da morte do Brandon Lee, se tornou um clássico cult que até hoje é regado de muito mistério e também de muitas teorias da conspiração. É claro que se a gente for falar aqui, gente, de circunstâncias dessa natureza em Hollywood, a gente vai longe porque existem inúmeros casos e obviamente eu vou citar aqui alguns só por menção honrosa, porque esse vídeo vai ficar maior do que já está, né? Então obviamente que não dá pra gente citar todo mundo, mas é claro que eu quero citar também o nome de Philip Seymour Hoffman, que era um dos meus atores favoritos e que infelizmente faleceu no meio das gravações da sequência de Jogos Vorazes, o último capítulo de Jogos Vorazes. Além disso, nós tivemos a repentina perda também de Richard Harris, que fazia parte da franquia de Harry Potter como Dumbledore. Além disso, de River Phoenix, irmão mais velho do Joaquin Phoenix, que vocês já devem ter visto sendo muito homenageado pelo recente vencedor do Oscar, e também, é claro, Anton Yelchin, que estava na franquia de Star Trek, na franquia cinematográfica. E se você se lembra de mais algum nome, de algum astro de Hollywood que acabou nos deixando de forma tão trágica no meio da produção, não esquece de contar aqui pra mim nos comentários, valeu? E se você gostou desse vídeo, e se você chegou aqui até o final, que bom, muito obrigada! E já vai me acompanhando lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes. Clica numa dessas duas telas para você ser direcionado para coisas incríveis aqui no canal. E é claro, gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Vocês são maravilhosos. Tchau!